Tá cansado das respostas prontas ou de decisões baseadas em achismos? Se você souber fazer as perguntas certas, a gente sai desses achismos, a gente começa a ter melhores decisões. Todas as vezes que eu tomei um caminho sem olhar no GPS ou sem parar para perguntar, porque eu não vou perguntar, eu peguei o caminho errado. E o fato de você não perguntar, você não descobre, você cultivar essa mentalidade de questionador, de alguém que não aceita as respostas prontas, né? Não aceita o status quo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro e comigo está aqui o Denison Vieira. Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos. Vamos lá, o tema de hoje é bem interessante, né? A gente vai falar sobre a arte de liderar com perguntas. Algumas pessoas falam arte de fazer perguntas, mas é tudo a mesma coisa, tá? O importante é você aprender a fazer perguntas. A gente vai explicar mais sobre A isso daqui. arte é que você é o artesão, então você vai saber fazer um negócio muito louco. É como fazer boas perguntas, né? Vamos nessa. E não se contentar com qualquer resposta. Mais importante, né? Não só fazer pergunta, mas não se contentar com qualquer resposta. Então é disso que a gente vai falar aqui, tá? E aí fica aquelas provocações, né? Você está cansado das respostas prontas ou de decisões baseadas em achismos? Se você souber fazer as perguntas certas, a gente sai desses achismos. A gente começa a ter melhores decisões, melhor engajamento da equipe, melhor um monte de coisa se você souber fazer as perguntas certas. Então, bora lá, Denis. Bom, tem gente que tem medo de fazer pergunta, né? Medo de errar e coisa e tal. Mas eu acho que o mais importante é o que você falou aqui. É o sentimento, às vezes, que a gente tem, né? De, pô, eu tô tomando essa decisão aqui. Eu acho que é por aqui mesmo, né? Todas as vezes que eu tomei um caminho sem olhar no GPS ou sem parar para perguntar, porque eu não vou perguntar, eu peguei o caminho errado, né? Não, cara, e assim, todo mundo... Normalmente as pessoas acham que sabem, né, que a gente sabe as respostas, sabe tudo, sabe das coisas, sabe o que tem que ser feito, sabe... E a grande maioria das vezes a gente não sabe, né? E o fato de você não perguntar, você não descobre e você acaba tomando decisões ruins, né? Autoconfiança exagerada. Autoconfiança exagerada. Enfim. Mas vamos lá. Começando aqui no nosso episódio, então, a primeira coisa que a gente trouxe aqui é um termo que a gente acabou criando para esse episódio, né? A gente nunca falou dessa forma aqui, mas eu acho que ficou bacana, que é o aceitador de respostas prontas. A hora que você fala a síndrome isso, do aceitador de respostas prontas. Eu fico imaginando assim, o corpo do cara, assim, a cabeça baixa, assim, tipo, tá bom, tudo bem. E esse cara, a gente percebeu, é um perfil de líder que não vai prosperar como líder, né? Não vai dar certo como líder esse cara, se ele for o aceitador de perguntas, ou o aceitador de respostas prontas. O que é a síndrome do aceitador de respostas prontas? É aquele cara que aceita respostas superficiais, que não questiona, que não procura a causa raiz das coisas, né? É um problema? Tá bom, beleza, estamos com um problema. Mas e aí, por quê? Por que esse problema está acontecendo? Qual a causa? Não né? se incomoda. O que está gerando? Não se incomoda, né? Então, essa é a síndrome do aceitador de respostas prontas. Eu sei que tem muita gente que acaba tomando esse tipo de atitude porque está no piloto automático ser assim. Você acha que é porque e nem questiona por que é assim. O cara acha que é mais confortável e Com não certeza, percebe que com isso certeza. tá jogando, ele pode jogar ele pro buraco. É porque é mais confortável, é o normal de ser. Às vezes a pessoa está acostumada a ser assim, a aceitar as coisas do jeito que elas vêm. Ou essa dificuldade de talvez fazer o contraponto, né? Do tipo assim, alguém chega para você mesmo, a gente chega, mostra um relatório para você, tem que estar preparado para responder pelo menos umas 10 perguntas ali. Que você não vai sair rapidão. Eu acho que é porque eu tô acostumado a fazer o que a gente vai falar aqui no episódio, né? De questionar tudo o tempo instalado todo. já, né? Em algum momento aqui a gente anotou na pauta para falar sobre isso, que é uma questão de mentalidade mesmo. Você cultivar essa mentalidade de questionador, de alguém que não aceita as respostas prontas, né? Não aceita o status quo, que está sempre questionando. Deveria ser assim mesmo? Por que é assim? Qual o sentido disso? Mas tem um ponto aqui do cara que tem essa síndrome do aceitador, que é o cara que já não acredita mais em nada. Quando eu já ouvi isso muito nos corredores das empresas, o cara falando, aqui é assim mesmo, né? A cultura não, mas aí é aqui. E aí você acaba virando um atestado aquilo que você de desistência, né? cara. É um atestado de derrotado, né? Sim, não, aí exato. é o pior de tudo, né? É o pior de tudo. Não chegue nesse nível, né? Aí, ó. Então, exemplos de situações comuns aí do aceitador de respostas prontas, né? É aquela pessoa que aceita informações sem questionar a fonte, sem questionar a veracidade. É o prato cheio para fake news, né?
para esses espalhadores de fake news. Nossa, pode crer. É o cara que não questiona nada, ele não verifica se aquilo é verdade ou não verifica a fonte, não verifica nada. Tudo que, Eu lembro que tudo no que fala grupo pra ele, ele aceita. da Mindmaster você mandou uma vez uma figurinha que tinha uma frase do Einstein, era o rosto de um outro cara, assinada era uma outra personalidade. E a galera compartilha, né? Nem vai ver se é verdade ou não. É alguém que... Beleza, isso aqui é talvez até uma situação comum, né? Que muita gente se depara aí no dia a dia, que são a questão das fake news. Mas tem, trazendo mais para o mundo corporativo, também é aquela mesma pessoa que segue procedimentos sem questionar o porquê, sem Obediência perguntar por cega, quê. né? É uma obediência cega. Por que você faz isso? Porque sempre foi assim. Porque mandaram fazer e eu não sei nem por que eu estou fazendo. A gente agradece de certa forma porque a gente ganha dinheiro com consultorias que quando você chega, a primeira pergunta que eu faço é: por que você está fazendo isso? Não sei. E a gente vai lá e ganha uma eficiência gigante no processo, né? Só entendendo o processo e modificando, né? Retirando essas, às vezes, pontos de trabalho ou de esforço que não fazem sentido, a gente vai lá e retira, né? Que uma das coisas do Lean, que a gente vai falar aqui mais pra frente sobre o método do Lean, que é retirar essas ineficiências, né? Retirar esses desperdícios de processo. E a gente ganha dinheiro fazendo isso, né? Ajudando as pessoas a remover isso. Mas o ponto é que a gente não quer ganhar dinheiro fazendo isso, né? Você a gente mesmo quer que você pode fazer resolva isso daí, pô. Então resolva, não aceite os procedimentos, os processos do jeito que eles são, sem questionar. Se você questionar e você vê que faz sentido ser do jeito que é, ok. Então você segue fazendo porque você viu que faz sentido. Mas se você não vê que faz sentido, questiona, né? Então tem essa postura. Outro cara que... outra situação comum aqui do aceitador de respostas prontas é quem toma decisão baseado em achismo, né? Sem dados, sem concretos. Eu acho que é isso. Então tá bom, então vamos fazer. Pô, você se contenta com um achismo, com uma opinião, só porque fulano acha, ou porque você mesmo acha. Pior, porque você leu nas redes sociais. Porque alguém falou que... Cara, esquece. Tome decisões baseadas em dados, em números. Então sempre busque algo em fatos, né? Sempre busque algo concreto para tomar uma decisão na sua equipe, no seu projeto, até na sua vida, né? Não fica tentando tomar decisões baseadas em achismos. Quem se baseia só em achismo tá aqui com a síndrome do aceitador Muito de legal respostas isso, prontas. cara, porque às vezes a gente também não só toma decisão, como desiste rápido das coisas por achismo. Por exemplo, a gente está fazendo alguma melhoria de processo, e aí, ou tentando fazer um projeto pessoal até. E aí na primeira vez que você faz, você tem um resultado que você não queria. Eu vou desistir. Mas não é baseado em dados. Você não tentou várias vezes, analisou cenários. Não, foi só eu acho que eu não consigo, né? Então, realmente, olha como essa síndrome do aceitador de respostas prontas pode gerar tantos problemas para você. E por que a falta de questionamento, a falta de ser uma pessoa que questiona é um problema? A falta de questionamento impede o aprendizado e o crescimento, né? Então a pessoa não questiona nada, então ela nunca vai sair do lugar. Vai ficar sempre no mesmo lugar, vai ficar estagnado na carreira, estagnado na vida, fica estagnado. Cria uma barreira para inovação e criatividade, né? Porque você não questiona nada, você não questiona nem se dava para fazer algo diferente. Logo, você não tem como ser criativo, não tem como inovar. Você é uma alga marinha, né, cara? Você só existe. A pessoa ela só existe, né? E gera decisões equivocadas, como a gente acabou de comentar. Você acaba tomando decisões em cima de achismo, em cima de coisas que muitas vezes não fundamentam aquela decisão, né? Então, o que é realmente importante? É questionar tudo. Então, cara, não aceita nada pronto. Busca a verdade por trás das informações. Então, chegou um relatório ali para você. Você é o líder da equipe, chegou um relatório de performance daquela equipe. Cara, busca entender aqueles dados, realmente entender o porquê daquilo, né? Não só aceitar o resultado por si só. Busca entender qual a causa raiz do resultado, se foi negativo. Se foi positivo, o que contribuiu para aquilo ser positivo. Busca entender a verdade, como aquele dado foi coletado. Muitas vezes, e isso eu vejo demais acontecendo, que acaba sendo um terreno fértil para quem manipula dados, né? A pessoa vai lá, manipula, maqueia os números e mostra o relatório. Mentir com estatísticas. Né? Mentir com estatística. Né? Parece que tá tudo bonito no projeto, mas não tá. E aí o gestor que aceita tudo, ele olha aquele relatório e fala, não, beleza, o projeto tá bonito. Já fiz isso, galera. Ele me mostrou o relatório aqui, tá tudo verdinho. E o gestor não questionou. Então você como líder, cara, você tem que questionar. Se o cara continuasse com a câmera no meu relatório do projeto só um pouquinho
pouquinho mais para a direita, ele ia ver o resto do relatório. Então eu tirava foto ali do Só que eu da queria parte boa. mostrar. Bom, Então, se olhar um pouquinho. se você é o líder da equipe, cara, procura, como o Denis colocou, vai a câmera um pouco mais para a direita, vai para a esquerda, procura para cima, e vasculha tudo aquilo, né? Para você entender se realmente aqueles números são o que os números estão querendo dizer. Então procura a verdade por trás das coisas, tá? Conteste, pergunte. Então a arte de perguntar, e eu chuto dizer que eu coloquei aqui, ó, a arte de perguntar é a chave para você conseguir um sucesso profissional como líder, tá? Para você realmente crescer na carreira. Vai te ajudar a tomar decisões melhores, mais inteligentes. Vai te ajudar a resolver problemas de uma forma melhor, tá? E vai te ajudar a criar equipes de alto desempenho. Para essas 3 coisas, nesse episódio a gente separou aqui o como fazer tudo isso, tá? Então, no começo aqui a gente está dando um preâmbulo, né, do que você não deve Vamos ser, nessa. de quais são os problemas. E agora a gente vai te explicar como fazer isso, inclusive no bloco 3, ou no bloco 4 aqui desse episódio, no bloco 4, eu vou trazer, a gente vai trazer aqui os métodos e práticas e metodologias que a gente segue dentro da gestão ágil, né, como Scrum, Kanban, OKR, Design Thinking, e que perguntas que você deve fazer para cada uma dessas situações, para usar cada um desses métodos. Quais são as perguntas que você vai fazer para a sua equipe, para extrair o máximo de performance da equipe, o máximo de qualidade dessa equipe, o máximo de engajamento dessa equipe, como extrair o máximo de valor do trabalho dessa equipe para o seu cliente, como extrair o máximo de valor do seu cliente também. Enfim, né, a gente vai te dar vou te dar uma receitinha de bolo aqui de um conjunto de perguntas que você deve fazer. Então, se você ainda não está com caderno e lápis à mão ou caneta à mão, já pega, porque esse episódio a gente vai dar um monte de coisinha aqui bacana, né? Um monte de ferramenta bacana para você sair perguntando e questionando tudo e revolucionando aí na sua equipe. Ou já compartilhe com os amigos da equipe aí, porque hoje tem coisa boa aqui para você. Então vamos lá, vamos entrar no bloco 2 aqui. Como fazer as perguntas certas? A arte de perguntar. Entendi que tem que fazer pergunta, né? E agora? As perguntas como é que eu certas. faço? Quais são as perguntas? Olha, tem algumas formas aqui que a gente trouxe, mas uma coisa de você fazer a pergunta certa, embora você possa ficar com essa pessoa, eu não vou saber fazer, né? Selecionar os dados que eu quero e coisa e tal. Existem formas de fazer perguntas abertas, fechadas, a gente vai explicar aqui. Mas o mais importante é você começar a entender que a forma como você, o tal do Pavlov, né? O estímulo e a resposta, né? O estímulo que você der é a resposta que você vai obter. Então, por exemplo, os diferentes tipos de pergunta e seus respectivos propósitos ou para que servem essas perguntas, né? Então, perguntas abertas para explorar são 5 ideias. tipos, né? 5 tipos de. Não contei aqui. São 5 tipos de perguntas que você pode fazer e cada tipo de pergunta tem um propósito, né? O primeiro deles aqui é a pergunta aberta para explorar ideias e perspectivas. Como é que é isso? Então, quando que você vai fazer uma pergunta aberta, né? É uma pergunta que a resposta não é sim ou não, não é algo que é o contrário da pergunta fechada, né? É uma resposta onde você vai estimular a pessoa a pensar e você não sabe que resposta que vai vir. Quando que você usa uma pergunta aberta? Quando você quer explorar ideias, perspectivas. Então você perguntar o que você achou do que fizemos no último ciclo, né? Ou o que você achou. Imagina que eu trabalhei para construir esse copo, entreguei pro Denis. Eu pergunto pro Denis, o que você achou desse copo? Isso vai ser mais reflexivo, talvez, né? Uhum. Eu vi a questão da pergunta aberta no livro do Ross, quando ele estava negociando com terroristas. Os caras estavam numa pressão psicológica gigante. E ele precisava que aquele pensamento assassino do cara fosse quebrado o padrão. Esse livro é muito bom, né? Então, para quebrar o padrão, ele fez o cara uma pergunta aberta. Então o cara tava falando, eu quero tal coisa, tal, eu quero um carro, eu quero um avião, eu quero $1 milhão. Ele só perguntou assim, como você acha que eu devo conseguir isso? O cara, não sei, cara. É porque não tem uma resposta pronta, né? Ele vai ter que elaborar o como. Exatamente. Isso baixou lá um dos índices lá no cérebro do cara, ele estava explicando. Isso fez o cérebro dele voltar ao que estava na parte mais emocional para a parte racional. E naquele milissegundo de tomada de decisão, o cara dominou a conversa. E aí ele começou a negociar, tal, no fim resgataram o refém. Mas tudo começou com perguntas abertas de trazer o cara daquele ânimo exagerado para algo mais racional. Isso acontece no trabalho.
Às vezes a gente está frustrado com o resultado, né? Com besteira. E como que a gente pode fazer tal coisa? Faz todo mundo, até a mente coletiva melhorar, né? Um outro gatilho para fazer uma pergunta aberta é começar com o porquê. Né? Começar a pergunta perguntando o porquê. Que aí você já vai estimular a pessoa a pensar no motivo daquilo e ela vai... Não é tão fácil, né? E aí faz a pessoa acabar explorando outras motivações do porquê faz aquilo. Por que trabalhamos dessa forma? Por que foi feito desse jeito? Por que você acredita que isso aconteceu? Né? Então começa com o porquê, é uma pergunta aberta. Já automaticamente transforma numa pergunta aberta. Pergunta fechada é a mais simples, né? É sim ou não? É normalmente sim ou não. É alguma coisa. Você gosta mais desse ou desse, né? Você dá alternativas para a pessoa, né? 1, 2, 3 alternativas. Mas tem um estímulo positivo, né? Eu já vi isso lá em casa. Minha esposa chega. Você quer ir pra praia amanhã às 8 ou às 10? Então, é uma pergunta fechada, né? E você só vai escolher o horário. Tipo assim, é isso. Nós vamos. Enfim, tem que saber quando usar, né? É isso. Às vezes a pergunta pode ser aberta, às vezes a pergunta pode ser fechada. Às vezes podem ter perguntas hipotéticas, né? Que são perguntas para estimular a criatividade e imaginação. Gerar alguma coisa. Legal isso, hein? Isso é usar design thinking, né? Sim, a gente usa no sentido de perguntar como seria se tivesse acontecido tal coisa. Ou como seria se... Né? É isso, é o como seria alguma coisa, né? Algo hipotético que não aconteceu, mas faz as pessoas refletirem sobre isso e acaba gerando criatividade. Então é um tipo de pergunta também. Fica tranquilo que a gente só está detalhando os tipos, mas daqui a pouco a gente vai dar exemplos das perguntas, né? Sim. Tem a pergunta reflexiva, que é para promover autoanálise, aprendizado, né? Fazer as pessoas refletirem. O começar com o porquê também pode ser muito reflexivo. Ou pode como, perguntar, né? Ou como, né? E as perguntas desafiadoras, né? Quando você realmente questiona o status quo. A pergunta do por que sempre você... sempre fizemos assim. Por que sempre fizemos assim? Ou você vai se conformar com isso mesmo? Você vai se conformar com isso? Né? Então, perguntas que desafiam o status quo, desafiam o jeito normal de fazer as coisas, também são perguntas interessantes, né? Por exemplo, como estamos fazendo isso? Qual o objetivo final? Quais são as alternativas? E se fizéssemos diferente? São todas perguntas que você pode fazer. Tem uma que eu gosto muito pessoal minha. Eu sempre pergunto para mim mesmo assim, do jeito que eu tô fazendo, eu vou chegar onde eu quero? Sim. Isso sempre me faz... Não. Então, arrependa-se. Mais uma pergunta para você estar o tempo todo fazendo, né? E além das perguntas, tem uma importância muito grande, que é a tal da escuta ativa. Nossa, então, de nada adianta você perguntar se você não escutar ativamente o que o outro está falando. O que é a escuta ativa? Né? Escuta ativa é você realmente prestar atenção, genuinamente se interessar pela resposta. Parece óbvio falar isso, né? Mas muita gente não está prestando atenção no que o outro está falando. Ela só está prestando atenção. Ela faz a pergunta e só presta atenção na sua próxima pergunta, não presta atenção na resposta da outra pessoa. Escuta ativa é isso, né? É você realmente escutar e prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Eu gosto muito disso, cara. Então, é fundamental, né? Para você obter insights, para você criar empatia com quem você está conversando. E o cara às vezes faz a pergunta e não quer ouvir a resposta, né? Muitas vezes a pessoa pergunta e sai correndo, né? Por Ela quê? não quer ouvir a resposta. A pessoa fala uma coisa que você não concorda. Aí você manda por quê? Aí o cara, não, mas eu não concordo porque tá bom, mas... E o cara tá quase morrendo afogado ali, não consegue falar, né? E como que eu aplico esse poder das perguntas no dia a dia? Né? Então tem várias situações que você vai ter que aplicar essa questão de... Vai ter que aplicar não, né? Que a gente recomenda que você faça mais perguntas. Pô, mas não vou ser o chato? Cara, e aí por isso que a gente chama de arte, né? Não tem uma receita de bolo. Se você não fizer pergunta nenhuma, é ruim. Você vai cair na síndrome do aceitador de respostas prontas. Você vai aceitar tudo, porque você não está perguntando nada. Se você perguntar demais, você vai ser o chato. Então, mas quando os meus meninos estavam na fase do porquê, quando eles eram bem pequenininhos, não, mas por quê? Né? Eu respirava, explicava. Até que eu entendi que aquilo era uma oportunidade, não só de passar mais tempo com eles, de ensinar eles e de fazer eles produzirem mais, né? Então, não é ruim, não. Não, ruim não é. E aí é o ponto que eu ia chegar. É melhor você pecar pelo excesso de perguntas do que pela falta de perguntas. Né? Então, do que pelo excesso de ignorância. Pelo excesso de ignorância, exatamente. É melhor pecar pelo excesso de perguntas do que pelo excesso de ignorância. Então, grava isso aí e comece a perguntar, tá? Então vamos lá, situações do dia a dia que você pode exercitar esse teu poder de perguntas. Reuniões. Então, reuniões, cara, é o lugar que você tem que
talvez mais... E aí entra um ponto, tem que tomar cuidado também, né? Como que aquela frase... Puta, agora eu esqueci a frase. Tem uma frase que diz que como é que é, cara? Todo mundo é inteligente, calado, se abre a boca. Não lembro agora a frase. Se eu lembrar, depois eu falo aqui ao longo do episódio. Mas você tem que tomar cuidado também, porque a pergunta que você faz revela o nível de maturidade sua com aquele assunto. Tá? Isso é fato. Tá? Então, A boca fala o que o coração está cheio. Tem essa também. Também, né? Não, mas o grande ponto é, dependendo do que você vai perguntar, cara, você vai revelar o teu nível de maturidade naquele assunto. É fato. Pode crer, nossa. É fato. Então, as pessoas vão perceber o nível das perguntas que o cara tá fazendo na reunião. Pronto, o cara não isso. Às vezes, tem gente que quer fazer uma pergunta para parecer inteligente, para parecer não sei o quê, vai lá e mete uma pergunta. Mas quem realmente conhece do assunto, pelo nível da pergunta, sabe o nível da pessoa. E tem os caras que, pra querer aparecer nessa, eu já vi um montão na sala de reunião, ele fica um tempão pensando na pergunta. Aí já aconteceu isso em reuniões que eu estava. Aí a pessoa que ele perguntou fala: mas por que você tem essa dúvida? O cara não sabe. Não sabe nem por quê. Porque na verdade ele não sabia, ele só queria participar, só queria perguntar, para dizer que tá interagindo. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Não faça esse tipo de coisa. Pergunte realmente aquilo que faça sentido pra você, ou que você teu queira contexto. Que fique mais claro pra você. Que realmente faça sentido. E não tenha vergonha de falar: pô, cara, não entendi. Perfeito, não tem que ter essa vergonha. Não tem que ter essa vergonha, tá? E aí, por que você tem que tomar mais cuidado, que eu comentei aqui, né? O nível de pergunta que você faz revela o seu nível de maturidade sobre aquele assunto. Dependendo do contexto da reunião, talvez não seja interessante você se expor. Né? Talvez, tá? Dependendo do contexto, onde tá, talvez não tenha problema nenhum, né? Na sua empresa, se ela não tiver como é que eu posso dizer? Essa cultura de punir erros, de punir... Tiver uma cultura de aprendizado, cara, não tem problema nenhum. Pergunta tudo porque faz sentido, você só vai crescer com perguntas. Dependendo do lugar, às vezes não pega bem, né? Então você tem que ter essa sensibilidade de fazer uma leitura do ambiente. Onde o cliente tinha cometido um erro gigantesco e a gente tinha todos os motivos do mundo para falar: ó, cara, você que pisou na bola, você tá falando que a culpa é nossa, mas tá aqui um caminhão de evidências que quem cometeu o erro foi você. Aí eu tava lá com um analista, muito jovenzinho, e aí ele já queria ir pra porrada com o cara, né? E eu falei: olha, a gente teve essa dificuldade, mas a gente vai contornar, tá aqui um plano pra você ficar tranquilo que a gente já vai resolver isso, você não precisa se preocupar. Acabou a reunião, a gente tá indo pra casa, tá, pro escritório. Tô lá dirigindo, o rapaz do meu lado falou: pô, mas você não podia ter acabado com o cara? Eu falei: não, cara, a ideia era tirar mais dinheiro dele e não falar que ele estava errado. O objetivo não era humilhação, era resolver o problema. Ele: pô, cara, aprendi uma hoje. E era isso, né? Então, na hora de fazer perguntas, ou nas reuniões, na hora de se expor, tem que tomar cuidado, como você falou, né? Que tipo de pergunta que você faz e que tipo de afirmação você faz também. Com certeza. E, assim, faça mais perguntas do que afirmações, né? Sim. O tolo é aquele que acha que sabe tudo, né? O sábio é o que faz perguntas. Então, saiba fazer mais perguntas, né? Então, reuniões é uma situação onde você vai fazer, mas tem essa sensibilidade de entender o ambiente. Dependendo da pergunta que você vai fazer, você pode até se expor à toa, desnecessariamente, né? Feedback, em momentos de feedback, ou pedir ou dar feedback, cara, é o melhor momento para fazer perguntas. Inclusive, a natureza do feedback é justamente essa, né? Fazer perguntas. Se você está pedindo feedback para alguém, você vai perguntar essencialmente o que a pessoa acha, o que ela acha que pode melhorar, etc. Ou se você está feedback não é só eu esperar meu chefe me criticar, não? Não, né? Eu posso fazer perguntas? Pois é, né? Nossa, olha só. Em momentos de tomada de decisão, cara, não toma a decisão sozinho, pergunta. Pergunta para sua equipe o que ela acha, pergunta para o seu chefe o que ela acha. Pergunta, né? Peça outras análises, outras perspectivas, né? Ouça outras perspectivas antes de tomar decisões. Isso é uma coisa que a gente faz muito bem, né, cara? Pesquisa com os clientes, né? Pesquisa. Perguntar o que eles querem, né? Exatamente, né? Não é... E aqui a gente acaba saindo daquele tomar decisões com base em achismos. Quando você pergunta, você não está achando nada, você está pegando fatos do que as pessoas acham, né? Do que as pessoas de fato estão precisando, né? E não daquilo que você acha. E assim, um dos índices maiores das empresas, eu li na Forbes isso outro dia, das empresas cometerem erros é o fato de não ouvir os clientes, tomarem decisões baseadas no que eles acham que os clientes querem.
Então eles mostraram lá um monte de modelos de carro que foram lançados e não tiveram uma performance de vendas tão boa, porque foi no achismo. Que foi no, não, é legal, vamos fazer que é da hora. E Não, isso acontece demais, né? Até, cara, na nossa equipe, a gente tem que ficar o tempo inteiro puxando, cara, isso daí é porque você acha ou porque é pra fato? você é o mantra É o seu. tempo inteiro eu fico falando isso pra galera. Porque se deixar, a galera vai só nos achismos. Achismo, é porque eu acho que é isso, que eu acho que é aquilo. O que eu acho não vale nada, né? Sua opinião não vale. Não que a sua opinião não vale nada. Calma, Mas a calma. opinião, ela vale muito menos do que o fato, né? Então a gente tem que tomar decisões, principalmente quando você vai tomar decisão, né? Quando você tá num cargo mais executivo, você tá. Isso. O que vale são os dados. O que vale são os dados, né? E é isso. Resolução de problemas. Inclusive tem uma técnica que a gente ensina, né, do Lean, que é o 7 porquês. Para você encontrar a causa raiz de qualquer problema, cara, é simples. São os 5, mas você pode até o 7 sem problema. 5 porquês, eu falei besteira. Quando você quer encontrar a causa raiz de qualquer problema, pergunta 5 vezes por quê. O celular quebrou, por quê? Ah, porque, sei lá, porque eu não dei manutenção. Por quê? Porque eu esqueci. Por que eu esqueci? Ah, porque eu tô ocupado. Por que eu tô ocupado? Ah, porque eu tô trabalhando mais. Por que eu tô trabalhando demais? E assim vai. Conforme você vai perguntando, normalmente, tá? No 5º porquê você encontra a causa raiz daquele problema superficial, aquele problema inicial. Então, qualquer problema que você tiver, pergunta 5 vezes por quê. Funciona. Você encontra a causa raiz dos problemas. Para qualquer coisa, tá? Isso aqui funciona. Não só para problemas do dia a dia do trabalho, não. Qualquer problema que você tiver, pergunta 5 vezes por quê. Provavelmente você vai chegar na causa raiz. Então, perguntas de novo, né? Mais uma vez, poder das perguntas. Desenvolvimento pessoal também, né? Então, pergunta aí para autoconhecimento, o que as pessoas acham de você, o que elas acham que você pode melhorar. É o famoso pedir feedback, né? Cara, tem uma coisa que eu também faço, perguntas pessoais. Por que eu tô me sentindo assim? Exatamente, excelente, né? Aí, cara, normalmente eu vejo que o estímulo que veio para me sentir assim nossa, coisa besta. Eu não preciso me sentir dessa maneira. E aí isso me ajuda a dominar o meu sentimento. E olha que louco, o fato de você não, assim, da maioria das pessoas, né, não fazer este questionamento, ela aceita o sentimento e não sabe nem por quê. E fica o dia inteiro, às vezes, com Com aquilo. raiva. Ela fica o dia inteiro com raiva, ou o dia inteiro frustrado, ou o dia inteiro com aquele sentimento ruim. E só o fato de se perguntar por que eu tô assim, descobrir o porquê e perceber que o porquê era banal, você já elimina isso e já continua a vida, né? Pô, excelente dica. Eu comecei a aprender isso, sabe quando? Bom, o Denison sabe, a gente já viajou juntos, eu tinha um medo de voar assim, incrível. Por muitos anos ainda estou lidando com isso, né? Parece que isso é um negócio que lida pro resto da vida, né? E eu passei a me perguntar, por que eu tô com esse medo? E aí foi mas por quê? Mas por quê? Até que, cara, não faz o menor sentido ter esse medo, né? E foi indo. Muito bom, muito bom. Aí, ó, perdeu o medo de avião se perguntando, né? Fazendo perguntas. E aí, tudo isso que a gente tá falando aqui é uma mentalidade de perguntador, né? Eu chamei aqui de mentalidade de perguntador. É a mentalidade que você tem que ter, tá? Para você precisa desenvolver, na O verdade. segredo do sábio. Ó. Então, se você quer ser um líder de sucesso, alcançar altos cargos executivos, cara, desenvolva essa mentalidade de perguntador. Seja menos afirmador e mais perguntador, tá? Então, a arte de perguntar é uma forma de pensar, né? Não é só... começa a pensar desse jeito. Então, em vez de reclamar, por exemplo, do trânsito, pergunte, como que eu posso otimizar esse meu tempo no trânsito? Ou como eu posso fazer para evitar esse horário de trânsito? Sempre faça perguntas. Ó, eu vou fazer várias eu separei aqui, né? Várias situações que as pessoas reclamam ou agem de uma forma que elas poderiam substituir com perguntas poderosas que podem melhorar o dia a dia. Melhorar tudo aqui, né? Em vez de se frustrar com um problema, pergunte o que eu posso aprender com esse problema? É uma pergunta. Ao invés de criticar uma ideia, pergunte como que a gente pode melhorar essa ideia. Nesse caso, eu ainda gosto de contribuir. Só mostrar, eu não concordo com isso. Eu gosto de falar, e se a gente fizesse isso? Você acha que seria bom? É uma outra pergunta contribuindo ainda, né? Sim. É uma pergunta que você pega a ideia, soma nessa ideia e ainda pergunta o que a pessoa acha. Uhum. Excelente. Então, percebe que a gente não para na afirmação nem aceita o que vem. A gente sempre formula uma pergunta, né? Outro ponto aqui, com relação ao baixo desempenho da equipe. Eu trouxe algumas reclamações comuns aqui que eu sei que vocês têm, né? Baixo desempenho da equipe. Ao invés de você falar,
essa equipe não tá rendendo nada, eles são tudo preguiçoso. Por que você não pergunta o que tá impedindo essa equipe de atingir o seu máximo potencial? E não é só ser limpinho, né, cara? É a forma certa de entender, né? Quais são os recursos ou ferramentas que estão faltando para essa equipe? Né? Como que a gente pode apoiar melhor essa equipe? O que eu posso fazer por vocês? Pergunta. Pergunta isso para sua equipe, ao invés de reclamar que eles estão preguiçosos, que eles não estão entregando. Ao invés de perguntar por que eles ainda trabalham aqui, né? Outra coisa aqui, ó, em relação a projetos atrasados, que muita gente reclama, em vez de você dizer, esse projeto tá um caos, eu não consigo nem entender o que aconteceu, não sei o que está acontecendo. Ao invés de você só reclamar que o projeto está atrasado, por que você não pergunta quais foram os principais desafios que levaram esse projeto ao atraso? O que aconteceu? Procura a causa raiz, né? Faz 5 porquês. Por que está atrasado? Por causa disso. E por que isso aconteceu? E vai indo no porquê até encontrar a causa raiz. Procura entender o que você pode fazer para que isso não aconteça de novo. Extraia um aprendizado desse projeto atrasado. Né? Ao invés de, com relação a problemas, né? Ao invés de dizer quem faz processo sem questionar, né? Ao invés de você falar, esse é o jeito que a gente sempre fez, não dá para mudar agora, né? Não vou mudar, puta, a empresa faz desse jeito aqui há 30 anos, não vou mudar agora. Ao invés de você fazer isso, por que você não pergunta o que nós podemos fazer de diferente agora? Tem outras formas de fazer isso? Quais seriam os benefícios ou desvantagens da gente testar uma nova abordagem? Questiona isso para a equipe, questiona isso para o seu chefe, questiona isso para a companhia. Né? Faça essas perguntas. Um mundo onde a tecnologia está mudando a cada dia, com coisas novas, mais fáceis, melhores. Você perguntar como podemos melhorar esse processo, já pensou que legal? Você ser o cara que está contribuindo para isso? Exatamente. Muita gente não está perguntando isso, cara. Só o fato da pessoa perguntar isso, ela já sai na frente de um monte de gente. Né? Sim. Que mais? Com relação a resultados, né? Muita gente, precisa entregar esse relatório até o final do dia. Às vezes você pergunta para a sua equipe, né? Precisamos entregar isso aqui, ou relatório, ou qualquer outra coisa, né? Precisamos entregar isso aqui até o final do dia, ou até o final da semana. Ao invés de você só impor um prazo, por que você não pergunta para a sua equipe? Quais são os desafios que a gente tem, que vocês acreditam que a gente tem, para conseguir entregar isso até o final do dia? Ou o que vocês acham que vai ser desafiador, que eu possa ajudar, para que a gente consiga entregar isso aqui até o final da semana? Percebe que muda? Né? Ao invés de eu impor a data, eu perguntar para eles... servidor. É um líder servidor. Né? Então, mais um tipo de pergunta que você pode fazer, alternativa àquilo que eu vejo muito chefe fazendo aí. Né? E note que eu não falei líder, eu falei chefe, porque isso é postura de chefe. Né? O que só dá a data final, mas não se propõe a ajudar. E ao invés de achar que você sabe o que é melhor para a equipe, pergunte para a equipe. Né? O que vocês acham dessa nova estratégia que nós bolamos aqui? Eu, como chefe, como líder, estrategista, bolei uma mega estratégia. Pergunta para a equipe o que eles acham dessa estratégia, ao invés de você achar que você sabe tudo. É o megamente. Então pergunta para a equipe o que vocês acham dessa nova abordagem. Se a equipe acha que tem algo que a gente possa fazer de diferente para melhorar, pergunte para a equipe. Tá? Tem uma aqui, não. Essa ideia não vai funcionar, é muito arriscada. Então, assim, pergunte, né, quais são, ao invés de questionar a ideia, pergunte quais são os pontos fortes e fracos dessa ideia, quais são os riscos e oportunidades dessa ideia, né? E, como o Denis disse, proponha algo em cima dessa ideia e pergunte o que eles acham. O que você acha se a ideia fosse assim? O que você acha se fosse de um jeito assado? Duas coisas podem acontecer. Você, ao fazer dessa maneira, você vai ter uma postura mais intelectual e você vai mostrar que para a organização, para o seu chefe, para a sua liderança, para o seu cliente, fala, esse cara está mais bem preparado do que a maioria do time e ele realmente está interessado no que eu estou falando. Ele está me ouvindo. E acontece uma coisa incrível quando as pessoas percebem que você está ouvindo elas. As pessoas ganham confiança. Depois da confiança, ela entende que pode te passar mais serviço. E essa confiança vem normalmente de você receber méritos daquilo. E esses méritos podem ser o desenvolvimento da sua carreira, a obtenção de novos projetos, ou até a mudança de novos cargos, né? Coisas boas começam quando as pessoas confiam em você, né? Com certeza, cara. Isso é questão de motivação, né? Gestão de equipe, motivação de equipe. Todo mundo quer sentir que está sendo ouvido. Todo mundo quer sentir que é percebido. Todo mundo quer se sentir importante. É do ser humano, e todo né, mundo cara? é importante, né? Então, você como líder, você tem que dar... Ouça as pessoas e dê a devida importância.
Não seja o dinossauro que só impõe, né? E questiona o status quo, questiona tudo, cara. Busca novas informações, não aceita as coisas do jeito que elas são. Só aceite se realmente fizer sentido para você. Se não faz sentido, questiona, tá? E aí, entrando aqui no nosso bloco 4, que é o ágil, né? E onde entra a gestão ágil nisso tudo, que é o que a gente ensina. O ágil e o antifrágil, né? A gente ensina que para você ser um gestor completo, um gestor executivo completo, com base na nossa experiência, com base em tudo que a gente falou, é o que a gente chama de visão de floresta do gestor, né? É o gestor que consegue não só olhar para a sua árvorezinha, mas olhar para a floresta como um todo da empresa. É uma visão sistêmica, uma visão do todo. E o que é essa tal de visão de floresta? É você ter uma visão da gestão de pessoas, e aí que nesse pilar aqui das pessoas tem cultura, motivação, tudo isso que permeia a gestão de equipe, né? Gestão de talento, etc. O segundo pilar é a gestão estratégica, e aí dentro de estratégia, cara, objetivos estratégicos, missão, visão, valores da empresa. Inovação. Aqui entra inovação também, né? O que você vai inovar. E o terceiro pilar é a gestão da execução, que é fazer essa estratégia acontecer. Né? E dentro do pilar da criar gestão valor, da execução, né? É gerar o valor, criar o valor, exatamente, é entregar o valor para o seu cliente. Né? Porque nada adianta você ter um monte de gente motivada, ter uma estratégia, mas não executar. Aquele meme, né? O que nós queremos? Fazer nada. Né? Pois é, né? Então, essa tríade, né, do pessoas, estratégia e execução forma um gestor completo, um gestor que sabe fazer essas três coisas, né? Sabe cuidar das pessoas, sabe fazer uma leitura estratégica com inovação, com tudo mais, e sabe fazer acontecer, sabe fazer uma gestão da execução, é um gestor completo. E aí a gente separou algumas perguntas, e agora aqui é o momento de você pegar caderninho e anotar, tá? São perguntas para você colocar tudo isso aqui em prática, para você colocar essas três pilares aqui e ser um gestor completo só através de perguntas. Você vai liderar através de perguntas e vai fazer tudo isso aqui acontecer. Bora lá? Bora lá. Então vamos lá, né? Para o primeiro pilar, gestão de pessoas, a gente trouxe aqui dois conceitos que a gente utiliza. Existem outros, né, que a gente usa, a gente ensina nos nossos cursos, mas a gente trouxe dois aqui que tem perguntas chaves que você pode fazer que incentiva esses conceitos. O primeiro deles é a cultura do Lean. O que é o Lean? É uma cultura que nasceu na Toyota, né, ou no Japão pós-guerra, né, mas a Toyota popularizou isso, que é basicamente um método onde busca um equilíbrio entre ganho de eficiência e respeito pelas pessoas. Né? Como que a gente faz isso? Você pode fazer isso por meio de perguntas, tá? Perguntas para quem? Para todos os membros da equipe, para todo mundo, tá? Então perguntas que vão promover essa cultura da colaboração e do respeito pelas pessoas e ganho de eficiência. Eu separei 4 perguntinhas para você fazer aqui que vão te ajudar a conseguir isso. Primeira delas, pergunte para a sua equipe como podemos otimizar o processo sem sobrecarregar a equipe. Então pergunta para eles, como que a gente pode otimizar esse processo de trabalho sem sobrecarregar todo mundo? Outra pergunta, como que nós podemos garantir que a equipe tenha autonomia, né, o que vocês precisam para ter autonomia e controle sobre o seu trabalho? Pergunta para a equipe, o que vocês acham que vocês precisam ter, que cada um aí precisa ter, para ter mais autonomia? Deixa isso, pergunta poderosa. Escuta essas coisas. Isso pressupõe um monte de coisa do tipo, eu confio em vocês, eu estou com vocês, farei todo o possível para que seu trabalho renda. Exatamente, só com essa pergunta já você passa uma série de mensagens para a equipe, né? Fora que a resposta dessa pergunta é valiosíssima, né? Para você saber até onde dar autonomia, até onde dar mais liberdade para as pessoas, que tudo isso aí gera engajamento, gera mais motivação e gera mais produtividade, né? Outra pergunta, quais são os principais desperdícios do nosso processo que nós podemos eliminá-lo? Pergunta para a equipe, cara. Onde que vocês estão vendo desperdício aqui no nosso processo que a gente pode eliminar? Essa pergunta já dá autonomia para as pessoas pensarem, faz elas raciocinarem, faz elas pensarem no processo de trabalho e faz elas terem uma postura ativa, né, e não reativa, uma postura ativa de propor melhorias. É sensacional. Então faça essa pergunta para a sua equipe, né? Mais do que perguntar, também tem a forma de perguntar, né? E porque eu imagino assim, tem 2 jeitos de fazer essa mesma pergunta. Imagina que está todo mundo sentado numa reunião e aí você fala assim, quais são os principais desperdícios nos nossos processos e como podemos eliminá-los? Numa boa, vai todo mundo contribuir, talvez você possa usar um quadro, post-its e coisa e tal. Ou eu posso ficar de pé, dar um soco na mesa e perguntar assim, quais são os principais desperdícios do nosso processo? Como é que a gente elimina isso? Aí ninguém vai responder nada. Ninguém vai responder nada. Então,
tem um post que a gente fez no passado, a gente podia até fazer um episódio sobre isso. Que o que você fala representa 10%. A forma como você fala é 90% da comunicação. Tá? Então não importa o que você fala, o jeito que você fala importa 90%. Né? Importa muito mais. Então, cuidado com o jeito de fazer essas perguntas, tá? Mas é fundamental que você as faça. Outra pergunta aqui. Como podemos garantir que a equipe esteja trabalhando em tarefas de alto valor? Muito legal isso. Que você cria uma cultura de entregar mais valor, né? De sempre trabalhar naquilo que entrega mais valor. Então faça essa pergunta também. Então, fazendo essas perguntas, essas 4 perguntinhas que eu coloquei aqui, você já vai promover uma cultura de respeito e colaboração. Você vai estar mostrando para a equipe que você respeita eles, né? Afinal de contas, você está querendo saber como que eles podem contribuir com tudo isso. Você incentiva a busca por eficiência, porque todas as perguntas são buscando eficiência, sem sacrificar o bem-estar da equipe, sem sobrecarregar as pessoas. Isso aqui, você já está colocando a cultura do Lean na sua equipe. Né? Outra cultura que a gente gosta de colocar em times é a cultura do antifrágil. Que é isso daqui? O antifrágil é tudo que volta mais forte depois de impactos, depois de estresse, depois de caos. Ou seja, tudo que volta mais forte depois de problemas. O projeto atrasou, tivemos um conflito na equipe. Não importa o problema que aconteceu, como que a gente faz para voltar mais forte? Tem coisas positivas, por exemplo. Essa semana a gente estava analisando lá a pesquisa de um determinado produto e a gente viu, esse ponto aqui não foi bem avaliado. Sofremos aqui um golpe aqui, um soco aqui. O que a gente fez? A gente fez um plano para melhorar o produto. Isso é ser antifrágil. Né? É você pegar todos os problemas ou todos os impactos que você recebe, né? Todas as coisas, notícias que para muita gente que não entende esse conceito acha que é ruim, transforma isso numa força para você voltar mais forte. Né? Como que você pode fazer isso? Tá? 3 perguntinhas aqui que você pode usar para transformar sua equipe em uma equipe antifrágil. Primeira delas, quais são os principais pontos fracos do nosso processo de trabalho? Faz as pessoas o que a gente fez ali, que o Denis acabou de comentar, foi isso. A gente olhou pro curso e falou, onde está o ponto fraco aqui do nosso processo desse curso? Né? Ao identificar o ponto fraco, a gente vai melhorar esse ponto fraco e vai voltar mais forte. Tá? Então, faça essa pergunta. Né? Quais são os pontos fracos? Faça a sua equipe refletir. Quais são os pontos fracos do processo de trabalho? Só o fato de refletir no ponto fraco vai fazer eles pensarem em como deixar aquilo num ponto melhor e vai fazer todo mundo voltar mais forte. Outra pergunta. Quais são os principais riscos que estamos enfrentando hoje? Riscos, tá? Não são coisas que já aconteceram. São riscos que podem acontecer. Então só o fato de você fazer as pessoas pararem para pensar nos riscos, elas já vão começar a construir planos ou contramedidas para esses riscos e já vão estar mais fortes. Né, mais preparadas para quando esses riscos eventualmente acontecerem. Qual é o pior que pode acontecer aqui, né? Tem uma técnica do worst case cenário, né? Pensar no qual é o pior cenário que pode acontecer. Faz as pessoas pensarem nisso. Qual é o pior cenário? Só o fato de você parar para pensar e descrever o pior cenário, você já volta mais forte porque você já vai ter isso em mente, já vai ter eventualmente mapeado algo para ser feito caso esse pior cenário aconteça. Outra pergunta. Como podemos usar os erros do último ciclo de trabalho para melhorar o nosso processo? Essa aqui é uma pergunta que a gente faz, a gente pode fazer no final de uma sprint, né? No final durante uma retrospectiva. Pega tudo que aconteceu de ruim, tudo que deu de errado naquele ciclo de trabalho e não aceite os erros por si só. Pergunte como nós podemos pegar esses erros, né? E usá-los como aprendizado para que a gente não cometa esses erros de novo. É uma pergunta simples que você pode fazer para sua equipe e ao fazer essa pergunta sistematicamente, você ajuda a construir times que não apenas sobrevivem aos problemas, mas que voltam mais fortes depois de mudanças, depois de impactos, depois de incertezas. Outra técnica, e tudo isso daqui é para criar a cultura, né? Criar a cultura de pessoas que tenham essa cultura do ágil, essa cultura do lean, essa cultura do antifrágil. Indo para o segundo campo aqui, para o segundo pilar, o pilar da estratégia. Para a estratégia, a gente usa algumas técnicas, a principal aqui é a do OKR. Né? Então, trazendo para o OKR, que perguntas que você pode fazer dentro do OKR? Tá? E aí já não são só perguntas para a equipe, são perguntas que você pode fazer para a alta gerência, para a corporação, né? Para a corporação como um todo. Tá? Então você vai perguntar, quais são os principais objetivos estratégicos da empresa para o próximo período? Próximo trimestre, por exemplo. Pode ser trimestre, pode ser semestre, pode ser ano. Tá? Não sei, vai atrás. Questiona. Não aceita, cara. Questiona. Se o seu chefe não sabe, pergunta pro próximo. O chefe dele. Pergunta pro chefe dele. E, cara, olha só que bacana, né?
Então, eu te garanto que o chefe dele vai ficar surpreso. Pô, por que você quer saber disso, né? Que bacana, né? Que você quer saber disso. Que legal. Então pergunta, tá? Quais são os principais objetivos estratégicos da empresa para o próximo período? Quais são os resultados-chave, né? Que resultados que a empresa espera que a gente alcance para atingir esse objetivo? Pergunta. Não tenta adivinhar, não. Pergunta. Que resultado que você está esperando da gente? Que resultado que você espera da nossa equipe? Que resultado que vocês esperam da nossa área? Pergunta quais são os resultados. Esses resultados são resultados chaves que provavelmente vão atender o objetivo da empresa. Pode se surpreender que o seu chefe tem as respostas. Pois é, né? E quem não pergunta, não sabe, vai estar muitas vezes fazendo coisas que nem está alinhado com o que o chefe quer. Perguntas que você pode fazer para a sua equipe, nesse campo aqui do OKR, né? Como podemos garantir que os OKRs sejam desafiadores, mas alcançáveis? Porque o OKR a gente não define sozinho, tá? Você define também junto com a equipe. E uma vez que você está definindo os objetivos, os resultados-chave junto com a sua equipe, pergunta para eles, como que a gente pode garantir que esses objetivos sejam ao mesmo tempo desafiadores, sem deixar de ser alcançáveis, né? Ou sejam alcançáveis sem deixar de ser desafiadores. Não sonhos excessivos. Tem que ter essas duas coisas, né? Então tem que ser desafiador para a equipe, mas ao mesmo tempo tem que ser alcançável. Não pode ser... Então, pergunta. Põe sua equipe para pensar, né? Põe todo mundo para pensar. Outra pergunta, como podemos monitorar e acompanhar o progresso desses OKRs, desses indicadores, né? Então, como que você vai fazer isso? Pensa aí como vai fazer. Então, o que você ganha com isso, tá? Você garante que a equipe está trabalhando em direção aos objetivos estratégicos da empresa e garante que está todo mundo pensando em como melhorar, em como alinhar o trabalho com esses objetivos, como medir os objetivos, como se desafiar a cada período. Outra coisa estratégica é a inovação, né? E a gente usa Design Thinking para inovação. Como que você vai fazer isso para inovar? Todo mundo quer inovar, né? Como que a gente faz para inovar? Então tem algumas perguntinhas básicas que você pode fazer, tá? E aqui você pode fazer para toda a equipe. Quais são as necessidades e dores dos nossos clientes? Tem que perguntar para ele. Tem que perguntar para ele, né? Então pergunta para o teu cliente. O que você quer alcançar? Ou o que está te atrapalhando hoje? Quais são as principais dores no nosso processo de trabalho hoje em dia? O que você vê de problema no seu dia a dia que você gostaria que a gente resolvesse? Pergunta para o teu cliente. Pergunta para a sua equipe também, né? Quais são se a equipe não souber responder, você incentiva a equipe a perguntar. Outra pergunta. Como podemos entender melhor as experiências do nosso cliente? É uma pergunta que você pode fazer para a sua equipe e pode forçar a sua equipe a ir lá, se colocar no lugar do cliente, entender as dores do cliente, entender as perspectivas do cliente. Outra pergunta. Qual é o propósito que queremos resolver? Ou, não, melhor, qual é o problema que queremos resolver? Muitas vezes a equipe está trabalhando e não sabe nem por quê. O que elas estão querendo resolver com aquilo? Pergunta, questiona. Que problema que a gente está querendo resolver com isso que a gente está fazendo? É uma pergunta importante. E é onde eu quero chegar. Que pode fazer a equipe encontrar, muitas vezes, até ineficiências no processo, né? Outra pergunta, como podemos testar as novas ideias de forma rápida e barata? É uma pergunta. Eu gosto dessa. Como que a gente pode testar novas ideias de forma rápida e barata? Isso incentiva a equipe a gerar novas ideias, mas não só qualquer ideia que, não tem nem como testar. Testar ideias, gerar ideias que possam ser testadas de forma rápida e barata, né? E ao criar essa cultura de testar novas ideias o tempo todo, você vai criar uma cultura de inovação na sua equipe. Como podemos obter feedback dos nossos clientes sobre essas ideias? Então, de nada adianta você gerar um monte de ideia se você não tiver feedback do teu cliente, se essas ideias estão funcionando ou não, né? Então, também é outra pergunta a se fazer. Ao fazer essas perguntas, você garante que a sua equipe está alinhada com as necessidades do cliente e gerando inovação. Talvez como a gente pode medir os resultados dessas ideias, também seja uma pergunta. Veja, essas perguntas que a gente está dando aqui não é para você escrever na pedra e ler lá tal, a Bíblia, né? São só formas de você se estimular ali para entender que fazer perguntas é o que vai gerar inovação, liderança de pessoas, redução de desperdícios, né? Exatamente. Tá? Mas se você quiser, anota, né? Faz as perguntas aí. Estão testadas. Indo para o terceiro pilar da execução, né? Onde a gente vai usar técnicas como o Scrum, o Kanban, para fazer a gestão da execução, fazer acontecer, tudo isso que a gente falou até agora, né? Também tem perguntas. Então, o Scrum, você pode executar o processo do Scrum inteirinho só com perguntas. Vamos verdade, ver aqui como que funciona? Vamos lá. É um canvas o negócio. Pois é, né? Então, primeiro, como que começa o Scrum? Primeiro a gente começa com o planejamento do próximo ciclo de trabalho, né? Que é o que a gente chama de sprint.
Então, quando eu vou planejar a próxima sprint, seja a próxima semana, a próxima quinzena ou o próximo mês, nesse momento de planejamento, eu posso fazer algumas perguntas. Separei 3 aqui. A primeira delas, quais são os principais objetivos dessa semana? Ou os principais objetivos desse mês, né? Do próximo sprint? Pergunta, né? Então pergunta para a equipe, pergunta para quem quer que seja, quais são os objetivos desse sprint? Outra pergunta que você pode fazer, o que nós precisamos fazer nessa semana ou nesse sprint para gerar o máximo de valor para o cliente através do trabalho desse sprint? É uma pergunta. E essa pergunta vai te ajudar, vai ajudar você, ajudar a sua equipe a selecionar as atividades ou as pendências que geram mais valor para o cliente, pro cliente final, né? Outra pergunta, quais são os principais riscos que nós podemos enfrentar nessa sprint? Então, uma vez que você pergunta quais são os riscos, logo de cara, nesse momento de planejamento, você já levanta uma série de riscos e pode se preparar melhor, tá? Tem outras aqui ainda no planejamento, né? Você pode perguntar o que é o mais importante para ser entregue, né? Existem, né, várias, né? E se você parar para pensar, você vai ter outras, mas tenta usar aqui o que o Denilson explicou, né? Esse esquema de perguntas vai fazer você planejar muito melhor. Com certeza, vai fazer um planejamento melhor, né? Durante o dia a dia, reunião diária. A reunião diária é mais fácil, né? Tá até no Scrum Guide as 3 perguntas, né? Não tá mais. Não tá mais. Mas assim, ultimamente não tá quer mais. dizer que você não possa usar, tá? Mas, cara, pra mim, não sei nem por que tiraram isso, devia estar. Porque pra mim é bem Eles bacana. Tiraram para que não ficasse justamente fixo sem as pessoas fazendo perguntas. Para as pessoas estimularem as pessoas a poderem criar reunião diária do jeito delas, né? Porque tinha uma Concordo, coisa da pessoa só chegar a falar e se desconectar da reunião. Então, algumas podem fazer perguntas na dele, não tem problema nenhum. Sim, pode fazer perguntas que fujam disso, né? Mas, por que eu gosto das 3 perguntas, Sara? Porque entra naquela síndrome da página em branco, né? Quando você deixa a página em branco, você pode fazer a pergunta que você quiser. Aí, às vezes, a pessoa trava e não sabe nem o que fazer. Eu gosto de dar esse guia, né? Das 3 perguntas. Então, na reunião diária, o que você pode fazer? Seria o guiazinho aqui. Perguntar o que foi feito ontem para ajudar no objetivo da sprint, o que eu vou fazer hoje para ajudar no objetivo da sprint e quais são os obstáculos que estão impedindo de progredir e como podemos ajudá-lo, né? São 3 perguntinhas, cara. O que fez ontem, o que eu vou fazer hoje e se tem algum problema. 3 perguntas, todos os dias. Se todo mundo da sua equipe fizer essas 3 perguntas todos os dias, já era. Pronto, tá todo mundo sabendo o que está acontecendo, tá todo mundo alinhado. Pode usar tranquilo, gente. E no final da sprint? No final da sprint também tem uma série de perguntas que você pode fazer nas reuniões do Scrum. Então, na reunião de Sprint Review, né, que é a revisão do que foi feito na sprint, você pode perguntar qual é o feedback ou perguntar para o cliente qual o feedback sobre o trabalho que foi feito, ou perguntar para a equipe qual é o feedback que nós recebemos do cliente. Pergunta, né? Então, perguntar é pedir esse feedback, né? Outra pergunta interessante a ser feita no final de um ciclo é o que sabemos agora que nós não sabíamos antes, lá no momento do planejamento. Porque quando você está planejando uma sprint, você tem um nível de conhecimento. Depois que você começou a trabalhar no dia a dia ali, no final desse ciclo, a equipe aprendeu coisas fazendo que talvez ela não sabia no momento você de planejamento. Pode dar uma de filósofo, só sei que nada sei. Pois é. No planejamento você só sabe que nada sabe. Mas uma vez que você chegou no final, você aprendeu alguma coisa. Você aprendeu alguma coisa. E aí você faz essa pergunta para a equipe. O que sabemos agora que nós não sabíamos no planejamento? E isso pode nortear mudanças nos seus planejamentos futuros. E na retrospectiva, que é quando você faz uma retrospectiva de como foi feito o trabalho, você pode fazer também algumas perguntas, né? Retrospectiva normalmente é pautada em perguntas mesmo, né? Então, o que funcionou bem nessa sprint que a gente vai continuar fazendo? O que não deu certo que a gente vai eventualmente fazer diferente? O que a gente deve manter? E o que deu certo que a gente vai manter, né? Então, são perguntas também, tá? Então, se você fizer essa série de perguntas, você já organiza uma execução seguindo o Scrum, né? Só fazendo perguntas. E no Kanban? Você pode perguntar quais são os gargalos do nosso fluxo de trabalho que eu estou visualizando nesse Kanban. Pergunta para a equipe, faz a equipe estimular eles a procurarem gargalos no fluxo de trabalho. Quanto tempo demora uma demanda que entra no Kanban até o sorriso do cliente? Né? Pergunta, né? Então, para entender aí o ciclo, o tempo desse ciclo. Quais são os principais indicadores de desempenho que nós podemos medir no nosso fluxo de trabalho? Mais uma pergunta que você pode fazer para a equipe, né? Como podemos reduzir o tempo de entrega? Aí você vai fazer a equipe olhar para o Kanban e tentar identificar
Tudo isso aqui. E se a gente tirasse essas 18 etapas aqui? Eu acho que ia ficar mais rápido, né? Então são perguntas, tá? Perceba que ao fazer essas perguntas, você vai ganhar muito em eficiência, em engajamento, e você vai estar colocando a gestão ágil só fazendo perguntas. Né? Você vai estar colocando toda essa cultura do ágil na sua equipe, a cultura do Lean, a cultura antifrágil. Vai estar colocando as melhores práticas do ágil só fazendo perguntas. Vai estar se mostrando um cara mais sábio, mais contributivo e sem a tal da síndrome. Qual que era a síndrome? Síndrome do aceitador de respostas prontas. Você não vai aceitar nada, você vai questionar tudo, tá? Então, para encerrar, né, Denis? Não seja o aceitador de respostas prontas. Quem não questiona não aprende, né? E a arte de fazer perguntas é a chave para o sucesso. E se você não concorda com nada disso, questiona aqui nos comentários, né? Pergunta aqui pra gente, não concordo com isso. Ou pergunta, se sobrou qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que a gente vai responder também. Vamos responder sim. E detalhe importante, compartilha. Se você acredita que esse conteúdo foi útil para você ou pode ser útil para outras pessoas, compartilha com seus colegas, né? Com outros líderes, outros... Se o seu chefe não sabe fazer essas perguntas, compartilha com ele aí. Compartilha com quem você acredita que pode se tornar um líder melhor fazendo esse tipo de pergunta. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Se você quiser aprender um pouco mais sobre gestão ágil, aproveita o link que está aqui embaixo e assiste aqui uma aula gratuita online muito legal, onde a gente vai abordar esses e muito mais conteúdos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Denis, por mais um episódio. E a gente se vê no próximo. Um abraço e seja ágil.